Pollux, o famoso Zé do Picadinho. Cabro é um daqueles episódios que sempre é lembrado quando falamos sobre Bob Esponja. Eu poderia dizer que é por causa da nostalgia, do humor, ou Nosferatu aparecendo do nada no final, mas eu estaria mentindo. Até porque ninguém Vambora. lembra desse episódio como o Turno Macabro ou o episódio do Nosferatu, mas sim como o episódio do Zé do Picadinho. Por causa disso eu fiquei me perguntando, Zé do o que tinha de Picadinho. especial no Zé do Picadinho pra ele ser tão memorável? Aliás, quem era o Zé do Picadinho? Já começa que Turno Macabro é um episódio da segunda temporada, e como vocês sabem, as 3 primeiras temporadas de Bob Esponja são consideradas por muitos fãs as melhores do desenho. Então, nessas 3 Nossa. temporadas, temos a garantia de personagens realmente engraçados, carismáticos e uma história no mínimo divertida, muito diferente do Bob Esponja de hoje em dia. Sabendo disso, Turno Macabro não é só um episódio nostálgico, ele tem um humor genuinamente bom e uma construção que você consegue sentir de longe o carinho dos roteiristas e animadores. O episódio começa com Siri Cascudo fechando. Já Foi quando a série ainda era feita com amor e não por dinheiro. acabou o expediente, o Lula Molusco tá quase saindo do trabalho, quando de repente chega um cliente pedindo hambúrguer de Siri. Lula Molusco diz que o restaurante já tá fechando, mas na hora que o cliente mostra o dinheiro, o seu siriguejo chega que nem um rato e fala que agora o Siri Cascudo vai ter um turno da noite. Como sempre, o seu siriguejo aproveitando qualquer oportunidade pra escravizar os seus funcionários. Coitados. Obviamente, o Lula Molusco fica irritado, e com razão, enquanto Bob Esponja Exato. explode de alegria. Estressado com a felicidade do Bob Esponja, Lula Molusco aproveita que ele tá morrendo de medo do escuro para contar uma história de terror sobre um ex-funcionário do Siri Cascudo, chamado Zé do Picadinho. O Zé do Picadinho teria trabalhado no Siri Cascudo há muitos anos atrás, antes mesmo de qualquer outro funcionário. A lenda diz que ele sofreu um acidente no Siri Cascudo, perdendo a sua mão esquerda e a substituindo por uma espátula, e que certo dia, saindo do Siri Cascudo, ele foi atropelado por um ônibus. Agora sua Meu alma Deus. assombra o restaurante nas noites de terça-feira, em busca de vingança. E pra tristeza do Bob Esponja, era Hoje é noite e era terça-feira. terça-feira. Ele fica É. morrendo de medo, mas o Lula Molusco acalma ele, dizendo que é só uma história. Até que dá 3 da madrugada, a hora em que, segundo o Lula Molusco, o famoso Zé do Picadinho aparece. E aí começa a É sempre às acontecer 3 da todas as coisas madrugada. que o Lula Molusco disse que aconteceriam antes do Zé do Picadinho aparecer. As luzes começam a piscar, Olha só pra este lugar. É como uma cidade fantasma aqui. Muito engraçado, Bob Esponja. o telefone toca e ninguém fala nada. O quê? O quê? Alô? Alô? Gosma verde começa a sair das paredes. E as paredes estão zoando gosma verde. Ah, espera. Elas sempre fazem isso. Vendo que a lenda aparentemente é real, Lula Molusco começa a ficar tão assustado quanto Bob Esponja. Como se não bastasse, em frente ao restaurante aparece um ônibus, e dele desce um passageiro. Exato. Pra infelicidade dos dois, é muito parecido com a descrição do Zé do Picadinho. É, Ele o entra no horário Siri do Cascudo, capeta. mas quando tá perto do balcão, a luz revela que ele era apenas um peixe comum. Posso me candidatar a um emprego? Eu trouxe minha própria espátula. Mas isso ainda não responde porque as luzes estavam piscando sem parar. Então Lula Molusco pergunta. E aí acontece uma das cenas mais icônicas e sem sentido de Bob Esponja. Se era você no telefone e você no ônibus, então quem estava apagando as luzes? O E Nosferatu. assim, o episódio acaba. Não tem nenhum Zé do Picadinho e tudo não passou de uma série de coincidências. Mas, apesar do Lula Molusco estupidez, dizer que a história é mano. inventada, tem algumas coisas nesse e em outros episódios da série que indicam que sim, a lenda é real. E o Zé do Picadinho realmente existe. Sabemos que o Meu seu siriguejo Deus. mantém o Siri Cascudo funcionando há décadas. Isso significa que houveram vários funcionários antes da chegada do Bob Esponja. Então temos algumas pistas de quem seria o Zé do Picadinho. Infelizmente não tem muitos episódios que falam sobre os ex-funcionários do Siri Cascudo, mas ainda dá pra tirar algumas informações do que já foi mostrado. O mais conhecido deles é o Jim, que teve um episódio só pra ele. Sua aparição Yeah. foi na 5ª temporada e é mostrado como um ótimo cozinheiro, muito mais habilidoso que o próprio Bob Esponja, o que é bem raro. Embora os seus hambúrgueres de Siri fossem os melhores, ele pede demissão do Siri Cascudo, pois não era tão valorizado quanto merecia, não recebia um salário justo e não era respeitado pelo seu siriguejo. O mínimo, coitado foi né? meio inocente, né? Todo mundo sabe que ou você tem direito trabalhista ou você trabalha no Siri Cascudo. Os dois não dá. Mas não Exato. precisamos ir muito longe na história do Jim pra saber que ele não é o Zé do Picadinho, pelo simples fato de que ele tem 2 mãos. Então vamos voltar para a hora em que o Richard aparece. Ele diz que ligou mais cedo, mas não falou nada por causa do nervosismo. Pelo que ele disse, isso teria acontecido algumas horas, não segundos antes, como vemos que aconteceu. Não faz Exato. sentido ele ter ligado naquela
hora e em pouco tempo já estar no Siri Cascudo. Aquele ônibus é estranho, mas eu tenho certeza de que ele não viaja na velocidade da luz. Além disso, embora a Fenda do Biquíni tenha seu próprio sistema de transporte público, os ônibus não operam às 3 da manhã. Isso é reforçado pela fala do Lula Molusco. Não sabia que os ônibus circulavam tão tarde. E não circulam. Então, como o Richard chegou de ônibus naquela hora, eu acredito que o Richard pode ser um morador da Fenda da Pedra. E como lá tem um sistema de transporte diferente, talvez eles ainda estivessem funcionando naquele horário. Agora vamos tirar o elefante da sala, Nosferatu. Essa é a primeira vez que Nosferatu aparece em Bob Esponja, mas ele tem outras aparições em episódios seguintes. Eu pesquisei o porquê dele aparecer tantas vezes e descobri que é só uma piada interna dos roteiristas mesmo. Mas no episódio 46 da 11ª temporada, chamado O Hambúrguer da Noite, eu descobri uma coisa muito interessante. Esse episódio é bem parecido com o Turno Macabro. Nele, Bob Esponja e Patrick saíram bem tarde do mundo da luva. Os dois estão com muita fome e o Bob lamenta que o Siri Cascudo não tá aberto essa hora da noite. Mas o Patrick diz que está sim. O Bob Esponja fica surpreso e diz que o seu siriguejo nunca falou que tinha um turno da noite. O que é estranho, já que eu acabei de falar sobre o Turno Macabro, que é um episódio da 3ª temporada. Quando eles entram no restaurante, vemos que os clientes e funcionários são bem diferentes, mais exóticos, de espécies que não vemos durante o dia. Alguns deles são até os que vimos na Fenda da Pedra. Todos de lá reconhecem o Patrick. Mas isso é explicado em Turno Macabro, quando vemos que ele tem a mania de comer hambúrguer de Siri às 3 da manhã. Então não é surpresa que ele já tenha ido ao Siri Cascudo nesse horário. Mais pra frente, conhecemos o Barry Peixe-Bolha, o mestre Cuca noturno. Quando Bob Esponja vai cumprimentá-lo, acaba machucando a sua mão, o que o impede de continuar trabalhando na cozinha. Então Bob Esponja se oferece para trabalhar no seu lugar. Só que antes ele precisa pedir permissão para o seu gerente, o Nosferatu. Ô chefe! Esse carinha aqui pode trabalhar no meu lugar essa noite! Nosferatu. Na hora, o Bob Esponja fica muito assustado, o que também é estranho, porque na primeira vez que ele aparece, ele age de boa. O Nosferatu deixa ele trabalhar e o episódio segue com Bob Esponja aprendendo como é que funciona o turno da noite. Antes de amanhecer, Nosferatu e os outros personagens se despedem dele e do Patrick, e saem do restaurante, pouco antes do seu siriguejo chegar. Ele fica surpreso ao ver o Bob Esponja tão cedo no Siri Cascudo e o Bob explica que estava trabalhando no turno da noite. O seu siriguejo fica sem entender nada e fala que não tem um turno da noite, e que o Bob Esponja provavelmente estava sonhando. Bob Esponja fica confuso e senta numa cadeira, até que ele sente alguma coisa no banco, revelando que tudo o que aconteceu pode sim ter sido real. O mais interessante vem agora, quando o episódio acaba. O episódio acaba com o narrador francês dizendo que tudo o que vimos se passa na Zona das Marés. O senhor Calça Quadrada nunca saberá que trabalhou no turno da Além da Arrebentação. Quero 5 hambúrgueres noturnos pra viagem, por favor! Antes da gente partir para a teoria, primeiro precisamos entender o que é a Zona das Marés. Exato. Pouca gente deve ter pegado isso, e eu não julgo porque é um pouco desconhecido para grande parte do público brasileiro. Obrigada. Mas essa cena final da E Zona para das português Marés também. é uma referência de uma série de 1959 chamada Além da Imaginação. There is a fifth dimension, beyond that which is known Mano, to parece man. que é um ARG. It is a dimension as vast as space and as timeless as infinity. Ih, meu Deus. This is the dimension of imagination. It is an area which we call the Twilight Zone. Essa série, Além da Imaginação, é uma série antológica de ficção científica, em que cada episódio conta uma história diferente, explorando temas como horror, tecnologia, política, etc. Basicamente, Além da Imaginação andou para que Black Mirror pudesse correr. Ela foi a primeira série de TV no mundo nesse estilo de imaginar outras realidades, tecnologias, questões sociais, tudo de um jeito meio distópico, mas que ao mesmo tempo faz um paralelo com coisas da nossa realidade atual. Essa série começou em 59 e teve 4 versões até 2020, além de em 1983. Não vamos estender muito na explicação, mas é uma série que eu recomendo bastante, pelo menos a primeira versão de 59. Não vou mentir que pode ser chato para algumas pessoas, é uma série antiga e não tem dublagem, duas coisas que afastam muita gente, mas não vou negar que vale muito a pena. Agora que vocês sabem que a Zona das Marés é uma referência para Além da Imaginação e do que essa série se trata, eu consigo desenvolver melhor a minha teoria sobre quem é o Zé do Picadinho. A Zona das Marés seria uma espécie de plano que reúne várias dimensões diferentes, e as ilusões que os personagens têm durante o episódio seriam na verdade um choque entre realidades que acontece quando eles atravessam essa zona, filtrando temporariamente bizarrices e personagens de universos alternativos. O que deixa essa teoria ainda mais interessante é que o roteirista Vincent Waller já mencionou que há vários episódios de Bob Esponja onde vemos a Zona das Marés agindo, mesmo que não apareça o narrador no final dizendo isso, o que nos leva de volta ao Nosferatu e o Zé do Picadinho. Se esses tipos de aparições e eventos estranhos são indícios de que o episódio se passa na Zona das Marés, isso significa que em alguma realidade
verdade, o Zé do Picadinho realmente existe. Não é fantasia, não é ilusão, não é coincidência. Mesmo que tenha sido uma história inventada pelo Lula Molusco, nesse amontoado de realidades, um ex-funcionário do Siri Cascudo realmente perdeu sua mão e a substituiu por uma espátula, perdendo a vida pouco tempo depois para um ônibus, e o seu espírito agora vaga pelo Siri Cascudo em busca de vingança. Além disso, a invenção do Lula Molusco pode ser explicada pela exposição à Zona das Marés. Talvez entrar em contato com várias realidades pode ter influenciado a mente dele na hora, fazendo com que ele criasse uma história baseada em um personagem de uma realidade alternativa que existe de verdade. Embora eu não saiba exatamente quem é o Zé do Picadinho, já que não se sabe ao certo a qual realidade ele pertence, dá pra teorizar que ele é sim o Richard, mas não. O pessoal que fez o Bob Esponja fuma um baseado muito errado, velho. O que vemos no episódio. Ele seria uma versão do Richard que realmente trabalhou no Siri Cascudo. Um Richard que teve coragem de se candidatar ao trabalho de cozinheiro do restaurante e que infelizmente pagou muito caro por isso, perdendo a sua mão e a sua vida, se transformando, de uma vez por todas, no famoso Zé do Picadinho. Também é provável que nessa realidade, a identidade do Zé do Picadinho tenha sido apagada pelo seu siriguejo. Já foi mostrado mais de uma vez que o seu siriguejo tem uns comportamentos bem sociopatas. Na nossa realidade mesmo, ele quase desviveu o Bob Esponja e o Lula Molusco por causa do seu dólar que desapareceu. E também não vamos esquecer de quando ele e Bob Esponja quase desviveram um inspetor sanitário. Nesse episódio vemos como seu siriguejo toma o controle da situação rapidamente e mostra que já tem uma certa experiência em se livrar de corpos. Essa foi a teoria de hoje. Fiquem à vontade para criar suas próprias teorias ou complementar a minha teoria com alguma coisa que eu deixei de fora. Espero que vocês tenham. Mano, eu acho que não deixaste nada de fora.